Resumo da semana com o professor Oswaldo Bastos. Bem, nesse vídeo de hoje eu vou falar de algumas questões que aconteceram durante a semana, mas não pude fazer uma seleção de um único tema, porque as coisas que aconteceram ficou difícil. Primeiro eu quero já aqui manifestar o meu repúdio às ameaças sofridas pelo pessoal do Terça Livre, particularmente a repórter, o Alan dos Santos e a sua família, porque isto é simplesmente inaceitável, né? Nós youtubers temos as nossas competições, disputamos likes, disputamos visualizações, disputamos análises. Isso de certa forma é bom para aqueles que nos ouvem, que nos seguem, porque tem um trabalho mais aprimorado. Mas nesse momento essas competições devem ser deixadas de lado e devemos nos unir a uma só voz, protestando e repudiando contra esse tipo de empreitada, né? Essas ameaças absurdas e covardes, né? Começou aí com o Gentili, né? E isso vai se expandindo aí de uma forma que, né? Eu já venho de um tempo aí o Facebook me avisando sobre a tentativa constante de tentar derrubar minha página no Facebook, né? Esse feriado agora que passou da Semana Santa, só numa noite eu tive que renovar minha senha do Facebook 3 vezes, porque havia um hacker no Rio de Janeiro. Isso foi informado pelo Facebook, tentando derrubar minha página. E quando eu trocava a senha, no mesmo instante que eu trocava a senha, já vinha outra informação do Facebook, troca de novo e aquela bela coisa. Foi um momento de tensão, né? Quero aproveitar até para pedir a você que me segue, que escuta meu vídeo, que gosta do meu trabalho, que nesse período aí você ajude a divulgar mais ainda, porque inclusive o Facebook me bloqueou para eu postar os meus vídeos nas centenas de grupos que eu estou integrado, né? Então, por conta desse bloqueio, as postagens ficam restritas à minha página do Facebook e além do próprio YouTube. Então você colabore também, ajudando a divulgar o mais possível para compensar esse bloqueio, né, que eu não sei nem quando é que vai acabar, não fui informado, né? Muito bem. A outra questão importante foi a redução da pena do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que é impressionante, né? Porque você tem aí um julgamento que faz descer por água abaixo o julgamento de 4 juízes anteriores, um juiz de primeira instância e 3 desembargadores, né? Uma coisa é certa, né? Ficou confirmado que o STJ também entende que Lula cometeu o crime. Apenas, segundo consta, a corte entendeu que não foi um crime tão grave assim, que ele não precisava de uma pena tão grave assim. Acha até que foi uma pena muito razoável perante o líder de uma organização criminosa que quebrou o país em todos os sentidos. Quebraram o país moralmente, quebraram o país institucionalmente, politicamente, né? Economicamente. E o pessoal parece que achou que isso não foi tão grave assim. E aquilo que eles conseguiam alcançar para que ele merecesse a punição, essa punição não deveria ser tão grave. Então vamos reduzir a pena. O coitadinho. Vamos lá.
E a outra questão que eu quero tratar aqui, que é uma das que mais tem surgido polêmica também, que é a questão do Carlos Bolsonaro, do Mourão e do Olavo de Carvalho. Muito bem. Eu já vi em outros vídeos manifestando as minhas reservas com a postura do general Mourão. Isso é público e notório. Tenho acompanhado isso nas redes sociais e tenho visto muita gente aí, até que pertenceu às Forças Armadas, falando que isso é uma estratégia, que as pessoas estão sendo precipitadas e tal. Eu queria aproveitar o momento aqui e pedir para que essas pessoas tentassem me explicar que estratégia é essa. Aí não adianta botar comentários curtos, mas tem lá o e-mail do seminário, criticaecrise@gmail.com, e aí você pode fazer uma análise mais alargada, tentando me explicar o que é isso, porque até agora eu não entendi que estratégia é essa tão sofisticada, tão bacana, né, que vai ser bom para o Brasil. O Mourão já vinha depois, ainda candidato, se manifestando já de forma indevida, né? Bolsonaro botou ele de molho um tempo, mas uma vez que o Bolsonaro foi eleito, e ele, enquanto vice-presidente também, começou a ter uma atitude mais arrojada. Muito bem. Quem sabe talvez o vice-presidente Mourão estivesse tentando criar no Brasil uma nova versão de vice-presidente da República, mais parecido também com o secretário de Estado norte-americano. Muito bem. Talvez esse não fosse o problema. O problema está no antagonismo que é criado pelas posturas, atitudes e falas do general Mourão. Se você prestar bem atenção, o secretário de Estado é uma função estratégica dentro do governo americano. Só os americanos têm isso. Então o secretário de Estado ele é aquele sujeito, ele é o relações públicas, que vai viajar, e com isso a pessoa do presidente da República fica mais protegida inclusive de atentados. Então eles criaram essa figura, os americanos criaram essa figura do secretário de Estado, porque essa pessoa ela viaja por outros países, levando a mensagem do presidente, preste bem atenção, do presidente. E uma vez que vem acontecer alguma coisa, em termos de segurança, como eu disse, a pessoa do presidente ela está protegida. Quem sabe o Mourão estava aí com essa ideia na cabeça. Mas eu não estou convencido disso. O Mourão ele vem, na verdade, se colocando claramente, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma timidez, se colocando contra o presidente da República. E aí vem o Carlos Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, e eu quero aqui falar exatamente, particularmente do Carlos Bolsonaro, porque desde o período de campanha, o Carlos Bolsonaro já vinha denunciando que o presidente vinha se cercando de pessoas que não tinham um bom grau de confiabilidade. Não foram dados nomes, nunca foi dado nomes, nem apontado para que se houvesse suspeita, mas ele sempre denunciou isso. E nós não conhecemos exatamente o que se passa nos bastidores do poder. Nunca saberemos. A gente sabe, muitas vezes tem boas informações, mas exatamente o que se passa, isso leva tempo para se conhecer. O que realmente aconteceu, o que realmente... E nós temos que prestar atenção que esse processo de infiltrações ideológicas das instituições foi algo muito avassalador.
A gente tem que saber separar as coisas. Eu tenho aqui o maior respeito pela Polícia Federal. Tenho o maior respeito pelo Ministério Público, estaduais e federal. O maior respeito pelas Forças Armadas. Mas quem pode negar? A Polícia Federal também não está encharcada de gente simpática à ideologia da esquerda, do PT particularmente? Claro que está. Olha os ministérios públicos. Olha os ministérios públicos estaduais. Você tem comissões de combate ao crime organizado, a lavagem de dinheiro, prostituição infantil, tráfico de drogas. Você tem homens e mulheres de muita coragem, homens e mulheres que estão com sua vida e a qualidade de vida completamente comprometida, porque tem que andar com segurança para todo lugar que vão. Mas olhe quantos comitês também, quantos conselhos existem, comissões que propagam as agendas esquerdistas. São vários também espalhados pelo Brasil todo. Isso não tira de forma alguma, não abala de forma alguma o respeito que nós devemos ter a essas instituições e aos seus membros, e particularmente aqueles que dedicam, de fato, a sua vida, literalmente, ao combate ao crime. Mas eu digo que nós temos que separar as coisas, porque é preciso entender que também nas Forças Armadas a coisa não está simplesmente como antes. E eu já vinha alertando sobre isso em vídeos que eu fiz no ano passado, inclusive o pessoal, não, o Bolsonaro também é maçom, não sei o quê. Eu digo, calma, vamos esperar. Vamos dar um tempo nisso aí, a gente tem que esperar a coisa andar para que as informações fiquem mais claras, as situações fiquem mais claras. Mas é certo que o Mourão é um maçom. Isso não há dúvida. E segundo eu já ouvi dizer, não tenho certeza, maçom grau 33. O que é de importante nisso? Para nós entendermos essa situação. O maçom, ele não tem como compromisso primeiro a relação com aquela instituição a qual ele pertence, seja lá qual for. O primeiro compromisso do maçom é o juramento que ele faz de lealdade à Irmandade e aos irmãos maçons. Ele pode ser general, juiz, deputado, senador, pai de família, ele pode ser o que ele quiser, médico. Mas, na hora de dividir a bola, se precisar dividir a bola, a prioridade é o pacto com a maçonaria e com os seus irmãos maçons. É isto que vai prevalecer. E eu falei em vídeos anteriores, ainda este ano, sobre a minha surpresa quando eu comecei a estudar a doutrina da Pátria Grande, a influência dessa doutrina aqui no Brasil. Dei até palestras sobre isso, que está aí tem vídeos no meu canal, aonde eu fiquei assustado quando eu descobri a simpatia de altos oficiais generais das 3 Forças Armadas à doutrina da Pátria Grande, ao projeto de se criar um mega estado comunista, latino-americano comunista, nos moldes da União Soviética. Que este é o projeto Pátria Grande. Hoje. E eu falei, perguntei e falei, por que as Forças Armadas aceitaram tão silenciosamente? Se teve discordância lá dentro, deve ter tido, mas aparentemente aceitaram silenciosamente a redução das Forças Armadas do Brasil a partir do senhor Fernando Henrique Cardoso, com a criação do Ministério da Defesa. Foi tudo junto, foi um pacote só.
E como eu disse agora em vídeos mais recentes, hoje nós temos proporcionalmente a menor força armada do mundo. O que fez com que esses oficiais generais aceitassem isso tão silenciosamente? Foi apenas a hierarquia e disciplina? Foi apenas a subordinação aos preceitos constitucionais? Não. Não foi só isso. Foi o fato também de que muitos oficiais generais eram simpáticos à ideia de se acabar com as Forças Armadas Nacionais e criar ênfas locais, um ênfa latino-americano que estaria vinculado a um ênfa Estado-Maior das Forças Armadas situado na ONU. Este é o projeto no que diz respeito à Pátria Grande, no que diz respeito à questão das Forças Armadas, ao papel das Forças Armadas na América Latina. Para você criar um mega Estado latino-americano, você precisa desmontar as Forças Armadas. Mas você não pode desmontar assim, pronto, acabou. Desmontar no sentido de tirar o perfil que ela tem atualmente, esse perfil nacionalista, né? Esse perfil de fronteira. O projeto Pátria Grande, ele elimina as nacionalidades, ele elimina as fronteiras. E como você fazer isso com uma instituição que mais representa esses valores da nacionalidade, do nacionalismo, da pátria, das fronteiras, senão as Forças Armadas de qualquer país? Então você tem que desmontar no sentido de trazer um outro perfil de Força Armada. E isso você tem que pegar por dentro, senão não vai. E aqui eu estou agora já com muita convicção de que o general Mourão, ele está a serviço da maçonaria. Ele está implantando a dialética maçônica revolucionária que o senhor Marx e o senhor Engels fizeram apenas rabiscar no manual de instrução, encomendado pela Liga dos Justos, que era um braço maçônico. O senhor general Mourão está mais vinculado aos interesses da maçonaria, a qual ele pertence, do que da pátria propriamente dita e das Forças Armadas a qual ele pertence, porque ele é da reserva. Mas ele ainda é militar da reserva, detalhe importante. Então preste atenção nisso. Você que está achando que o general Mourão, que existe uma grande estratégia... Ora, se existisse uma grande estratégia por trás disso, não precisaria o Carlos Bolsonaro estar alertando o Brasil a respeito dos perigos que rondam bem por volta, em volta da figura do presidente. Não precisaria que os filhos estivessem em volta, guardando a pessoa do presidente, porque nós não sabemos de tudo. E nós não sabemos se essas ameaças, as quais o presidente Bolsonaro está sofrendo, se essas ameaças são única e exclusivamente de cunho político partidário, constitucional. Nós não sabemos se há algum projeto para a tomada do poder, a síntese. Toda dialética caminha para uma síntese, vai ter que ter uma síntese. Tese, antítese, síntese. Bolsonaro, Mourão, síntese. Nós não sabemos se esse projeto da síntese envolve a eliminação do presidente Bolsonaro. E aí você quer que o sujeito lá, como filho, não vá tuitar denunciando, porque ele é simplesmente um vereador e deve ficar no lugar dele de vereador. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Se eu soubesse do que ele sabe, eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. E se meu filho não fizesse isso comigo, eu ia julgar meu filho o meu pior traidor.
Se o meu filho não tomasse essa postura de defesa a mim, eu ia julgar meu filho o maior dos traidores. Então não é simplesmente vamos homenagear as Forças Armadas, vamos ter respeito porque elas merecem. O que seria do Brasil hoje se não fosse as polícias militares? Ninguém mais saia de casa. Mas existem sérios problemas dentro das polícias militares? Existe. O que seria, já falei, o que seria do Brasil se não fosse a Polícia Federal, se não fosse o Ministério Público? Nós não sairíamos mais de casa. Mas existem problemas dentro dessas instituições? Existem. Quantos promotores e procuradores apoiaram a tal da Comissão da Verdade? Quantos? E observe as idades, jovens. Todos eles jovens. O que quer dizer com isso? Todos eles que passaram por essa lavagem cerebral esquerdo-comunista dentro dos cursos de direito. E estão fazendo aí, fizeram aquilo ali com a maior convicção, com a maior boa fé, achando verdadeiramente que estavam fazendo um grande bem ao país. Sem dúvida alguma. Usando de todos os instrumentos legais para alcançar o objetivo de punir os torturadores que torturaram inocentes terroristas e assassinos e assaltantes de banco. Com certeza isso está maior da boa fé. Esse é o efeito da ideologia em sala de aula. Um dos efeitos mais visíveis. Então vamos prestar um pouco mais atenção nisso aí. O Mourão ele está ostensivamente querendo criar uma oposição dialética ao Bolsonaro. São falas, são posturas, abraço com um, abraço com o outro, passando a mão pela cabeça de Jean Williams, passando a mão pela cabeça Lula, Fernando Henrique Cardoso, a repórter Sherazade. Quer dizer, tem uma coisa muito estranha nisso aí. O Mourão não é um idiota, não é. Tem o maior respeito pela formação, capacidade e competência das nossas Forças Armadas. Maior respeito. A AMAN está em uma das melhores academias militares do mundo. Ninguém ali é criança. Essa coisa de que o Mourão está deslumbrado com a imprensa. Não. Isso é a fumaça. Isso é a fumaça. Porque isso, você acreditar que ele está deslumbrado com a imprensa, dá um certo ar de inocência. Coitadinho, ele está deslumbrado com a imprensa. Estão comparando ele até ao Calbi Peixoto e tal. Não, isso é fumaça. Isso é fumaça. O fogo está mais lá atrás. O fogo que está gerando essa fumaça está mais lá atrás. É preciso saber do que o Carlos Bolsonaro sabe. Porque a partir do momento que eu souber do que o Carlos Bolsonaro sabe, aí eu posso dizer se o Carlos Bolsonaro é um precipitado, é um desequilibrado, devia tomar o lugar dele de vereador. Eu não posso julgar o Carlos Bolsonaro porque eu não sei do que ele sabe. E eu acho estranho que principalmente o Eduardo e o Carlos, e mais ainda o Carlos, tomem essa postura protetiva, não só da presidência, mas da pessoa do presidente, do seu próprio pai, por acaso. Por que o Carlos Bolsonaro não está confiando na rigorosíssima estrutura de segurança que acompanha o presidente Bolsonaro? Porque para ele fazer isso, ele está duvidando de tudo. Por que ele está duvidando de tudo? Por que ele acha que essa estrutura pode não ser suficiente para proteger o pai dele e, por conseguinte, o presidente da República? Será que o Carlos Bolsonaro está com medo apenas de um golpe de Estado que venha tirar o Bolsonaro do poder? Será que é só isso ou tem algo mais que pode estar pondo em risco a vida do próprio pai? É isso que nós temos que prestar atenção. Volto a dizer, na minha opinião,
até que prove o contrário, o Mourão está a serviço da maçonaria, aplicando a dialética revolucionária. E como eu já disse, como toda dialética, tese, antítese, Bolsonaro, tese, Mourão, antítese, o projeto é chegar numa síntese. A interrogação agora está: qual é essa síntese que o maçom Mourão quer alcançar? Esta é a pergunta que ainda não tem resposta. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, divulgue o meu trabalho e se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise.